Bom dia, agradeço a participação. Romper logo com essa ansiedade que provoca quem quer tá estabelecendo uma conversa aí via vídeo, e começar a ser pontual e respeitar quem está participando do evento. Imagino que quem está participando desse webinar está buscando uma solução de planejamento orçamentário ou está olhando para soluções porque não está satisfeito com a que está, né, e falou, deixa eu dar uma olhada no que esse pessoal está falando, vai falar hoje, né? A razão de organizar esse webinar com esse tema, né, como escolher uma solução mais adequada à maturidade e estágio dos meus processos, é porque nós, enquanto fabricantes de uma solução de tecnologia, né, focada em planejamento orçamentário, temos recebido muitas pesquisas, muitas procuras de quem está motivados por buscar incorporar o processo de planejamento orçamentário na empresa dele. Ele detecta que tem alguns problemas no processo atual, ele enxerga alguns pontos de melhoria, ele sabe que um amigo, que um par, numa outra empresa, trouxe uma solução de planejamento orçamentário e teve resultados positivos para a organização dele, mas muitas vezes ele não sabe como identificar a melhor solução para a necessidade dele, né? Normalmente ele vem com uma missão pronta, que é delegado por alguém, que eu vou conhecer o software. Nós até tentamos, durante a fase de pré-venda, que é a fase que antecede esse processo de venda, passar essas informações para quem está nos procurando, mas ele vem focado em conhecer o produto e principalmente conhecer o preço. Então hoje, apesar de ser um fabricante de tecnologia, a ideia não é apresentar produto, né? Gastar uns 15 minutos, 20 minutos para a gente discutir sobre esses temas e passar alguns pontos de atenção para vocês. No final, na tela que vocês estão enxergando, tem um espaço sob o título de PIR, que é Perguntas e Respostas. Quem tiver alguma pergunta, por favor, coloca ali nesse espaço que a gente vai explorar ela com bastante atenção. Milton, teu microfone está no mudo. Por favor, retira do mudo. Obrigado. Eu acredito que estava no mudo aqui, eu vou voltar essa tela aqui. Na verdade, problemas de tecnologia aqui, né? Então, eu vou voltar ao início aqui, porque passar pela tela sem dar a razão do evento não faz muito sentido, né? Não, só esse final, Milton. O início foi perfeito, só quando tu colocou o segundo slide. Pode começar Perfeito. agora. Tech6 é uma integradora, né, uma empresa nacional com atuação global, presente nesses países que estão destacados aí no slide, com mais de 20 anos de experiência nesse mercado. Nossa área de atuação, nós temos uma área de BPO, tanto para recursos como para processo. Nós temos um treinamento corporativo sustentado numa metodologia que incentiva a prática, né, e considera a ferramenta de treinamento como inserida no ecossistema tecnológico do cliente, o que tem nos permitido trazer bons resultados de aproveitamento do treinamento, que é efetivamente o que interessa nesse tipo de treinamento corporativo. Temos aí nosso papel de integrador, então nós temos uma área de analytics, trabalha desde a organização dos dados, aí sobre os conceitos de data lake, data warehouse, né? A produção de conceitos, a parte organizacional e também a exploração desses dados através dos nossos parceiros principais, que são MicroStrategy e Power BI. Né? Temos a área de planejamento orçamentário, que nós somos fabricantes também da solução, e temos uma área de atendimento à área transacional, que a gente trabalha na implantação e sustentação desses sistemas, CRM, que é Salesforce principalmente, e IFRS 16, consolidação contábil gerencial, com a mesma ferramenta que é o Cisfera, que agora chama Tech6C Planning. Aqui nossos parceiros para esses tipos de oferta, vocês podem perceber, são os líderes em seus segmentos, e o Cisfera, que é a nossa solução de planejamento orçamentário.
esse instrumento tão fundamental, né, quando a gente fala em budget, esse instrumento tão fundamental da controladoria e gestão financeira para planejamento, avaliação e controle das atividades empresariais, né, ele pode ter entendimento diferente com relação à abrangência. Então, quando a gente falar aqui sobre planejamento orçamentário, a gente está falando na mais plena abrangência, que é a alimentação das premissas de forma centralizada ou descentralizada, controle e monitoramento do orçado e realizado, simulação de desenho de cenário, forecast, workflow para gerenciar todo esse processo, tudo que tem a ver com esse assunto, né? Orçamento é uma ferramenta presente em quase todas as empresas. Mas a gente, como contata muito tipo de empresa, a verdade é que a gente percebe que aquelas empresas que estão abaixo de 80, 100 milhões de faturamento ano, elas fazem ainda a gestão por caixa, porque é o que é possível, né? Algumas menores até têm esse movimento acelerado, dependendo da vertical que ela participa, do cenário atual que ela está, né? Então, ela está objetivando crescer, tem incentivo, é aceleradora de um fundo, alguma coisa assim. Ou pertence a um grupo econômico maior, ou é regulado, mas, no geral, a partir de 100 milhões de faturamento, que ela passa a considerar a questão do orçamento. Mas se você pertence a uma empresa que ela tem fatura acima desse patamar, e você ainda não pratica orçamento, não tem uma solução automatizada para orçamento, eu diria, pelo que a gente tem visto no mercado, que é uma questão de tempo, né? Então, você vai ser atendido em algum momento. Quando a gente fala em orçamento, deveria considerar algumas premissas atendidas. Parece claro, mas eu acho que vale a pena a gente enfatizar, né? Então, a empresa, não o departamento que está motivando o orçamento, ele precisa ter a cultura do orçamento, né? Cada empresa desenvolve a sua, normalmente o foco é otimização de recursos empresariais, mas cada um desenvolve a sua. O orçamento é uma ferramenta de suporte à decisão, e o objetivo dele é saber para onde a empresa está indo. No micro detalhe, talvez não, mas saber se as ações que estão sendo traçadas, né, elas estão resultando num caminho correto para a empresa. Como o orçamento não é estanque, não é porque o negócio também não é estanque, né? Então, o negócio se movimenta, a gente tem que adaptar também o orçamento. E uma outra premissa que deve ser considerada é que o orçamento ela é uma perspectiva de futuro, não do dia a dia. Então, não tem que controlar o operacional através do orçamento, né? Então, é uma perspectiva de futuro. Que razões, né? Vocês poderiam falar melhor que eu aqui quais são as razões que levam a buscar uma solução, né? Além daquelas que a gente comentou, que são a indicação de alguém, ver que uma empresa similar está fazendo o mesmo trabalho, né? Perceber algumas necessidades de acompanhamento internas, mas normalmente os comentários que a gente escuta o planejamento demora muito, eu tenho muito tempo para consolidar as planilhas se eu faço de forma descentralizada, eu tenho dificuldade para responder uma mudança, provavelmente porque meu orçamento não é ágil. Eu tenho alta dependência de tecnologia, mesmo que tecnologia restrinja-se a um operador Excel, aquele especialista que nós apropriamos para ele a atividade de tocar ali o orçamento que é baseado no Excel, que normalmente é a primeira ferramenta que a empresa utiliza para fazer orçamento. Não sei se o meu orçamento, o modelo que eu estou utilizando, ele é o melhor no meu negócio. Tem muitos erros, não é assertivo, o número que sai não bate com o número da outra área, né? Aí tem inúmeras outras questões que também levam, como a gap, né? Então, eu tenho um dado, mas eles demoram muito tempo, porque demora muito tempo, eu tenho a informação muito tardia para poder utilizá-la. Então, geralmente, são esses pontos que levam alguém a estar olhando para uma solução e provavelmente é parte da lista, do checklist das pessoas que estão participando aqui dessa conversa com a gente. Eu acho que quando a gente vai buscar, né, eu tenho solução para qualquer tipo de necessidade. Mas quando eu vou buscar uma solução no mercado, eu tenho que saber que se as razões que estão me levando a buscar uma solução, elas são uma
uma necessidade motivada por consultoria, né, por agregar inteligência, ou um software para automatizar alguma coisa que eu já tenho funcionando muito bem, mas não no tempo, da forma que eu queria que funcionasse. Lembrando que software é automatizar alguma coisa. Então, se tem alguma coisa errada funcionando, se automatizar vira uma coisa errada rápida, né? Então, eu acho que o cuidado e escolher errado, como fala um filho de um amigo meu, a culpa é sua, né? Você dá e delega ela para quem você quiser. Mas não é bem assim, né? A gente sabe todo compromisso para aprovar uma solução, né? Então, quando nós temos que fazer essa avaliação dos problemas que nós estamos nos motivando a buscar uma solução, conhecer as soluções de mercado, se ela está mais focada em software, se ela está focada mais em processo, e aí eu distribuo qual a característica da solução que eu vou buscar no mercado. Nesses anos que a gente está atuando no mercado, a gente viu já empresas que precisavam de consultoria, compram o produto, depois não conseguem automatizar, outras que escolhem por preço e também acabam fazendo uma oferta, uma escolha errada, né? Preço é importante? Eu diria que é um fator, né? Não adianta eu comprar alguma coisa que cabe no meu bolso e não atende a minha necessidade. Então é muito importante que essa reflexão, apesar de simples, ela seja feita para que eu escolha a solução correta para a minha empresa. Mas como olhar um mercado de tantas opções, né? Nós que somos da área, imagino vocês, nós que somos da área, a gente acompanha o movimento do mercado, eu te diria que, sem exagero, nasce pelo menos uma nova empresa a cada mês, falando que vai fazer diferente, que é diferente das que já estavam no mercado. A gente tem que partir da premissa que não tem uma solução ruim e uma solução boa. Ela tem que ser uma solução que atenda à minha necessidade. Então, tem soluções para todos os estágios aí no mercado. Imagino vocês, meio a tantas soluções que existem no mercado, eleger qual é a solução melhor para vocês. Então, com o objetivo de facilitar isso, a gente montou um quadrante, pelo menos para que você agrupe as soluções que estão em mercado e possa escolher dentre aquelas que você identifica que é a melhor solução para você, qual a melhor efetivamente, né? Vendedor é terrível, né? Porque às vezes ele conta uma versão diferente da verdade, né? Mas a base, né? Os clientes que aquele produto tem, ele confirma se ele está naquele quadrante correto, né? Institutos ajudam a escolher? Ajudam, mas a gente sabe que os institutos têm alguns critérios para você participar de algumas pesquisas, de algumas avaliações, nem sempre reflete o que está no mercado. Se eu pudesse sugerir um ponto a ser utilizado na avaliação de qualquer solução, é olhar para os clientes. Tem clientes similares ao que eu enxergo da minha empresa? Então, uma empresa que tem condições de me atender. Então, se a gente imaginar um eixo aqui de processos e software, onde quanto mais eu ando em software aqui, mais inteligência de produto eu agrego. Quando eu ando em processo, mais inteligência de processos eu agrego. Então, nós temos as soluções básicas. O que eu chamo de uma solução básica? A solução básica é aquilo que entrega o elementar, né? Então, entrega um fluxo de caixa, um DRE. Mas uma solução muito pobre. Não, ela não é pobre. Se eu não tenho nada e eu estou trazendo um fluxo de caixa, um DRE, eu estou agregando ao meu processo. Aí eu tenho as soluções baseadas em consultoria com alta especialidade, né? Então, são aqueles consultores, aquele consultor, ou aquele grupo de consultores, ou aquela empresa que representa aqueles consultores, que tem notório conhecimento no segmento que eu atuo, no tipo de empresa que eu tenho, numa demanda, num ponto específico da minha produção. Então, eles estão com ele agrega muito pouco na parte de produto, porque, na realidade, o foco dele não é agregar produto, é simplesmente automatizar aquilo que ele está te oferecendo, né? Nós temos as soluções World Class, que é o mundo ideal, é aquela solução que ela permite implantar qualquer tipo de processo, mesmo que ela não tenha o processo pré-construído, e tem todas as funcionalidades
para automatizar aqueles processos. A Sfera se enquadra nesse solução de class, né? Então, ela é a solução mais completa para o mercado. É a melhor? Não, depende do estágio que eu estou, depende do que eu estou buscando, né? E o último aqui são aquelas soluções baseadas nos RPs, né? Que ela tem muito produto, porque ela é baseada no RP, e aqui está mais para aproveitar uma oportunidade, expandir, agregando aplicação ao RP que já está dentro de uma base de clientes, né? Então, com esse agrupamento, com esse quadrante, eu consigo fazer uma leitura mais próxima da minha necessidade. Lógico, tem os intermediários aqui, né? Eu vou encontrar soluções aqui que nem são soluções world class, nem são de consultoria, mas isso aqui reflete grande parte do mercado. Então, só para a gente enfatizar o que a gente comentou agora, então, quando eu falo de soluções básicas, eu estou falando aquilo, ela me entrega fluxo de caixa, um DRE, por exemplo, ela tem um modelo fixo, porque ela não é, o objetivo dela não é ser uma coisa muito flexível, ela tem que atender uma solução de partida. Geralmente, ela não é escalável, ou seja, ela não aumenta alinhado à minha demanda. Normalmente, os próprios fabricantes colocam dificuldades para poder fazer isso, porque o foco dele não é isso, é vender em massa para quem tem necessidade básica. Normalmente, é uma solução departamental, porque ela atende o mínimo possível, ela não é para interação de uma massa muito grande. Né? De novo, aquela questão da referência de clientes. Né? Então, não adianta alguém que oferece uma solução básica me falar que é uma solução world class. Se eu olhar para a base de clientes dele, eu vou ter isso refletido. Né? E quanto à tecnologia, ela é quase um plug and play, porque ela tem que entrar, começar a funcionar, começar a te atender rápido, porque esse é o objetivo desse tipo de solução. O questionamento que a gente tem que fazer quando está buscando uma solução desse tipo é se esse modelo esse modelo simplificado é suficiente para planejar o meu negócio agora e a médio prazo. Né? Se ele for, é a melhor solução que vocês devem buscar. A gente não falou de preço, porque preço está associado ao tipo de oferta que eu estou buscando. Aquelas consultorias de altamente especializadas. Então, normalmente, o resultado dela são complexos, né? Os resultados que ela entrega são complexos, porque é o motivo que levou o cliente a buscar aquele tipo de solução. Ela não é escalável, porque não é o foco dela, como a gente comentou, a tecnologia é só para sustentar aquela metodologia que está sendo entregue. E, geralmente, o uso é por serviço, né? Porque ela não quer que você detenha uma tecnologia e fique independente, ela quer que você use aquele trabalho consultivo dela, a não ser que foi contratada uma transferência de conhecimento, que ela use o conhecimento dela, o algoritmo, a lógica, para poder atender a uma necessidade que você colocou para ela. A avaliação aqui é se o valor agregado que ela está me trazendo justifica esse tipo de contratação. Eu diria que dentre os quadrantes aqui, a única que poderia trabalhar junto com uma solução de planejamento orçamentário é essa, porque, de repente, da mesma forma que o RP atende uma solução específica, o MRP atende outra, né, e todos os softwares específicos atendem uma solução específica, ela poderia atender, o orçamento está andando em paralelo, sendo atendido por uma outra ferramenta qualquer. Os RPs, né, eles são completos baseado na oferta do RP que você tem atualmente. E a tecnologia, eu diria que a manutenção, a implantação, ela está muito similar à tecnologia adotada para a manutenção do RP. Se é complexo, vai ser complexo também. Né? E as soluções World Class, elas são completas, porque esse é o foco dela. Elas são flexíveis, né? Elas permitem que eu tenha um modelo simples, um modelo complexo, que eu desenvolva uma análise complexa, uma análise simples. Né? Eles são integráveis com qualquer ecossistema tecnológico, porque o objetivo dele não é atender uma fatia de mercado, é se encaixar em qualquer ambiente tecnológico. E eles são completos a tudo que a gente pode imaginar. O que muda de um para outro, né? Então, eu vou ter problema com integração? Provavelmente não. Vou ter problema com modalidades, quer dizer, ele é on-premise, ele é cloud? Provavelmente não. A questão de segurança vai ser atendida. O que muda de um para outro
a sequência de etapas que cada um adota para poder fazer. Talvez um eu faça em 3 etapas, talvez um eu faça de um jeito, talvez um eu faça de outro jeito, mas não é uma preocupação. Apesar de ser um passo que as empresas que estão buscando uma oferta consideram, né, passar toda uma checagem lá de TI, se ela está agrupada uma solução de World Class, ela não vai deixar de atender isso, né? Eu posso ter uma maior afinidade com a forma que uma resolve, mas os problemas vão ser todos resolvidos porque é esse o escopo de uma solução desse tipo. O que eu chamo de uma solução completa, né? A solução completa é aquela solução, aqui eu peguei o exemplo da nossa, mas as outras atendem também da mesma forma, que permita que eu construa um modelo, que eu tenha toda a parte de integração com qualquer ambiente tecnológico, que eu consiga fazer revisões do meu orçamento de uma forma A, uma forma B, que eu consiga extrair todos os relatórios, todas as informações, todas as análises que eu preciso a partir desse modelo de dados, usando uma base, uma proposta da própria ferramenta, usando a integração com alguma ferramenta que eu tenha dentro da empresa, que eu possa testar cenários, e algumas oferecem com um produto adicional, no nosso caso aqui a gente oferece com o mesmo produto, para fazer algumas outras atividades que estão rodeando lá a área de controladoria, por exemplo, a questão de consolidação contábil gerencial, IFRS para aqueles que são mais trabalhosos. Então, se a gente olhar aqui a topologia sistêmica comparada com uma oferta de World Class, para saber que cada um tem seu objetivo, eu tenho sistemas aqui, vou chamar de RP, mas todos os sistemas agrupados, que são sistemas transacionais da empresa. Então, ele tem características particulares, né? Então, eles são demorados porque eles têm que ser auditáveis, eles têm que garantir toda a questão de segurança, diferente das outras soluções que a gente vai comentar aqui. Tem as soluções de gestão de metodologia, então, Malus Scorecard, Six Sigma, um modelo de metodologia que a própria empresa adote, né? Os modelos de planejamento, né, que é um caso aqui, o Sysfera, como a gente está comentando, mas poderia ser qualquer um outro, que eles permitem que você faça qualquer tipo de planejamento. Não, então eu quero fazer um planejamento de pessoal, ele vai fazer de despesas, operacional, receita, despesa de capital, qualquer orçamento, base zeros, top-down, bottom-up, porque é essa a premissa da solução, né? E aí eu tenho um ambiente de análise de informação. Então, quanto mais integrado esse ambiente aqui for, mais produtivo, né? Aquela variável lá, o custo o TCO da empresa, ele fica mais justo, porque eles têm a mesma característica, né? Então, metodologia, planejamento orçamentário e a parte de BI, quanto mais integrado ele for, melhor para a empresa, melhor aproveitamento do investimento que ela fez aí em cada uma das tecnologias dela. Nesse tipo de solução, a gente não tem dúvida, apesar de ser uma pergunta também recorrente, então ele acessa o RPA, o RPB, o RPC, acessa qualquer um, né? O que vai mudar, normalmente os produtos que estão no mercado, eles adotam as formas de acessar convencional que todo mundo acessa, alguns vão acessar de forma mais rápida, outros de forma mais lenta, mas eu diria que a maioria não tem prejuízo ao processo de planejamento orçamentário, né? Então, eu tenho que buscar, sim, a integração deste ambiente aqui. Então, quando eu não busco uma solução de class, provavelmente vou ter alguma dificuldade para conversar sobre isso. Isso aqui deveria andar muito próximo, né? Se é uma solução World Class, ela vai permitir até que você expanda isso depois, porque se a gente imaginar que a solução de planejamento orçamentário ela está aqui, ela poderia até escalar o ambiente corporativo, então sendo uma fonte de dados para as várias ambientes aí de gestão de dados, certo? Fazendo com que a informação seja cruzando com outras bases. Então, inclusive, a área de analíticos da Sysfera atende ajudando conceitualmente também, trazendo essas tecnologias para cá, mas esse é o caminho que uma solução de planejamento orçamentário traz. Aqui alguns exemplos, né? Então, por exemplo, eu poderia ter meu orçamento avaliando as anomalias
anomalias que eu detecto no meu orçamento e retroalimentando o meu orçamento para poder corrigir essas anomalias. Mas eu tenho uma ordem para seguir isso, né? Não adianta, isso aqui não pode ser como eu não tenho uma solução automatizada ainda, esse não pode ser o fator que me motiva a implementar uma solução. Eu tenho que cumprir algumas etapas, né? Aqui eu peguei uma tela do nosso, mas todas as soluções têm também, são radicais, tem isso também. Então é muito desejável aqui perguntar para o modelo aí no ambiente gráfico, dadas essas resultantes aqui, quais são as variáveis que eu tenho que alterar, quais vão ser os impactos nela, mas isso não é alguma coisa que eu consiga entregar numa fase zero no projeto, né? Então tem uma ordem a cumprir para isso. Interromper aquele meu trabalho de fazer uma gestão em cima do planejamento orçamentário, se ele chegou a determinada pessoa que está participando do orçamento, eu tenho um workflow conduzindo isso, mas eu tenho uma etapa para poder fazer isso. Então, se a gente pudesse colocar uma ordem nesse fluxo, eu diria que o primeiro movimento que a empresa tem que fazer é criar uma cultura orçamentária, que aí obrigatoriamente tem que ser envolvido de cima para baixo, e executar pelo menos um orçamento, né, um ciclo orçamentário, que normalmente é de um ano, no Excel, uma ferramenta, normalmente no Excel, que é a ferramenta que está disponível para a área de controladoria. Como é que ela executa isso? O conhecimento interno, né? Os executivos aí da empresa, normalmente da área de controladoria, são muito capacitados para isso, mas se faltar algum conhecimento, buscar uma consultoria para complementar essa atividade. Mas esse é o primeiro movimento que a empresa faz para buscar para trazer um orçamento para dentro da empresa. Passado esse ciclo, pelo menos de um ano aqui, né, eu questiono aquele modelo. Então, será que todas as informações que eu tenho aqui são necessárias? Porque, normalmente, na primeira versão que a gente faz orçamento, há uma tendência muito grande de tentar trazer a contabilidade, aqueles controles do real, para o meu planejamento orçamentário, né? Então, mas será que eu preciso de tantos detalhes? Imaginando que o modelo que eu estou construindo de orçamento, ele não tem que refletir integralmente a contabilidade, porque eu quero saber para onde, se os movimentos que eu estou fazendo na minha empresa estão me levando para o lugar correto, né? Então eu preciso ter uma granularidade um pouco menor. E esse orçamento ele tem que ser ágil, né? Então quanto mais detalhe de informação que eu não estou utilizando para as decisões que eu estou tomando, maior a dependência de não atender a agilidade que eu tenho, né? Tem uma informação que está sendo calculada em outro lugar, então, porque quando eu tenho, por exemplo, um MRP que me produz algum tipo de informação e eu quero reproduzir aquele modelo dentro do meu orçamento, eu tenho um trabalho muito grande aqui depois de manutenção desses dois modelos, né? Os dois algoritmos aí precisam ser mantidos de forma sincronizada. Então, se eu tenho algum sistema especializado que calcula alguma coisa, então, se eu puder utilizar isso como base para poder calcular esse número e trazer para dentro do orçamento, ele é recomendável, né? E aí, como eu vou tratar a sustentação disso? Porque não adianta automatizar e não ter uma preocupação na hora que eu trago um sistema que integra com toda a minha tecnologia, como eu vou manter isso, né? Então, ele pode ser mantido por um time interno ou ele pode ser mantido por um terceiro. O ideal é que a gente saiba como vai ser mantido isso. O que não pode acontecer é ser uma surpresa para você depois que terminou um processo de automatização, não saber como eu mantenho aquele produto funcionando, porque lembra que o negócio mexe, meu modelo mexe também, eu preciso refletir essas alterações, as vontades da gestão em cima disso, né? Então, é importante que eu tenha um caminho para isso. Terceiro, lógico, vai consumir recurso? Vai, recurso interno ou recurso externo. Lembra que o vendedor nem sempre traz melhor aquilo que a gente quer escutar. Então, o ideal é que eu saiba como sustentar esse sistema que eu estou trazendo para dentro da empresa. Automatizo. E aí, normalmente, o que as empresas fazem é na época de alta, quer dizer, quando eu estou executando o orçamento, eu não mexo naquele modelo, depois eu executo, monitoro, anoto lá os pontos de melhoria, o que eu poderia melhorar, por exemplo, ampliar
a participação em determinada área, aprofundar a análise, automatizar mais, né? Trazer alguns detalhes que eu não estou trazendo para aquele orçamento, e na época de baixo eu implemento, né? Sempre tem que ter um caminho, quem vai implementar para mim. Então, quem vai implementar, normalmente, uma resposta tranquila de se obter, que eu vou trazer uma consultoria para poder implementar, mas é importante também a sustentação, que ela vai fazer parte da dinâmica desse negócio. Então, na ordem, eu acho que deveria ser feito dessa forma aqui. Aí, alguns pontos, né, que e a gente queria passar para vocês também, que é uma preocupação que normalmente a gente deixa ela só para o software, mas nesse tipo de oferta, a consultoria também é muito, muito importante, né? Então, eu queria passar alguns casos, alguns pontos de reflexão também sobre a consultoria. Então, o produto precisa ter referências, mas a consultoria também precisa ter referência, né? Lembrando que essa relação é uma relação de longo prazo, né? Então, se eu olho para a base aqui dessa esfera, por exemplo, eu tenho um bom número de clientes, uma relação maior que 10 anos aqui com a gente. O orçamento, na hora que você traz para dentro da empresa, ele dificilmente ele sai, né? Ele sai por uma mudança de cultura da empresa, por uma mudança de foco, às vezes uma estratégia do gestor que mudou, mas normalmente não. Normalmente eu trago o orçamento e ele segue aquele processo evolutivo. Se a contratação foi feita da forma correta, ele segue aquele caminho evolutivo, crescendo a cada ano, sendo mais importante para a empresa a cada ano. É importante que eu tenha um bom interlocutor, tanto para o assunto que é noções, pelo menos, da área financeira, da área de controladoria, entenda do que a gente está falando, como também de tecnologia. Não adianta eu imaginar que uma solução desse tipo ela vai ser implantada sem nenhuma dependência, conhecimento de tecnologia. Então, esse híbrido de conhecimento é o melhor interlocutor para fazer com que o projeto tenha sucesso. Se a gente olhar para o mercado, tem inúmeros casos de empresas que fizeram uma boa opção nos produtos, o produto não é problema, só que o resultado não foi tão satisfatório, porque o parceiro que trouxe para poder parametrizar aquele produto e fazer aquele produto funcionar não foi o melhor possível. Que ela tem um caminho para sustentação, porque a gente está falando de um produto que, na maioria das empresas, é sazonal e é no mesmo momento. Então, quase todos estão objetivando ter um orçamento pronto no final do ano, ou no começo do ano seguinte. Então, nem impossível ter a quantidade de recursos suficientes para atender todas as empresas no mesmo momento. Então, se ela não tiver uma estratégia, uma metodologia para poder atender, você vai ter problema, né? Ela vai priorizar deixar você na mão, e isso pode ser um problema para você. Então, é bom conhecer isso, e a referência, né, saber como a empresa for atender os outros clientes, ajuda muito na escolha dessa oferta. E temos equipes multidisciplinares, porque pode ser que em determinado momento eu precise também de um apoio de processo. Então, a composição também é boa nesse sentido. Para a gente ter uma ideia de o que uma metodologia tem que entregar, né? Então ela tem que ter um processo, como ela vai te atender em cada fase do processo, né? Porque o retrabalho desse tipo de solução, ele é muito ruim, e ele desagrega e ele traz prejuízo para a empresa. O importante é que a gente gaste algum tempo na escolha da ferramenta, mas que a gente caminhe para frente, né? Que tenha respostas claras do que quanto meu time vai ser comprometido, quanto menos, melhor, né? Quando é que as coisas vão ser entregues, quem que vai estar participando do projeto, como é que as coisas vão funcionar aqui no dia a dia. Então, para finalizar aqui, que nós estamos 4 minutos avançados aqui no horário, tem muitos benefícios que a gente pode esperar. ROI é importante, mas o que a gente entrega normalmente com esse tipo de solução é ter um orçamento perpétuo, porque eu tenho um orçamento que ele vai me atender hoje, amanhã, o ano que vem, nos outros anos. Ele vai permitir que eu projete orçamento para 1 ano, orçamento para 10 anos. A gente tem clientes aí que projetam um orçamento para 30 anos. Ele vai potencializar as ferramentas escolhidas para a companhia, então não faz sentido se eu já escolhi uma solução para apresentação de dados, para RP, para metodologia, que eu tenha que descartar ou subutilizar uma solução que eu já tenho. Não, ele tem que potencializar, entregando mais informação, permitindo que essas informações sejam acessadas, né?
e permitir que a gente automatize o que for, integre o que for possível integrar, né? Então, aquilo que tem coisas que automatizadas dão mais trabalho e tem coisas que automatizadas efetivamente trazem bons benefícios para a empresa. Para finalizar, né, orçamento que ele seja efetivamente utilizado aí como ferramenta de monitoramento e decisão baseada em cenários, certo? Nos colocamos à disposição, agradeço a presença de todos aqui, deixo nossos contatos aqui para qualquer informação.